Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho. Estamos começando o nosso programa pré-USDA. A gente vai falar sobre as expectativas para o relatório mensal de oferta e demanda de junho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado, né, neste 12 de junho, a partir das 13 horas, quarta-feira agora, então, portanto, amanhã, com foco aqui em soja, milho e trigo. Já apresento meus colegas, consultores de safras e mercado. Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Luiz, que está conosco também. Vamos falar desse mercado de trigo que pode ter mudança em relação à produção 24, 25. Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro, Elcio. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse relatório, que não deve ser um relatório que deve trazer muitas mudanças, mas sempre o relatório do USDA é um relatório importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E tudo sobre o relatório do USDA você encontra na plataforma Safras, safras.com.br. Lá tem a plataforma Safras que, se você não conhece, está perdendo tempo, conheça. Pode pedir a sua demonstração gratuita. O trabalho do Luiz, do Elcio e de outros consultores de safras e mercado está lá, assim como nossa agência de notícias, tudo que você precisa de informações para o agronegócio, para ter as suas melhores escolhas, você tem em safras.com.br. E em Safras TV, no YouTube, nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar esse papo falando dos números esperados para a soja. Temos na tela aí o mercado na média, sempre falando que é na média, esse, essa pesquisa no mercado tem número mínimo, número máximo, e aí tem a média, que é o que a gente coloca ali. Na média, o mercado espera que o departamento coloque a safra americana 24-25 em 120,9 milhões de toneladas. Maio, o departamento havia colocado 121,1. A gente tem ali o número do relatório passado, que nos espera possa haver mudanças, 113,35 milhões de toneladas. Aí vamos para os números de estoques americanos, 24-25, o mercado espera, na média, 12,38 milhões de toneladas, e em maio o relatório colocava 12,1 milhões de toneladas. Os estoques americanos 23-24, se espera também um ajuste para cima, na média. Em maio, o departamento colocou 9,25, o mercado agora espera 9,47 milhões de toneladas. Passamos para os números globais, 24-25, o mercado espera na média 127,8 milhões de toneladas de soja, eram 128,5 no relatório de maio, e aí os números globais 23-24, 110,8 milhões de toneladas é a perspectiva média do mercado, em maio eram 111,78. Muito importante, números da safra sul-americana. Produção brasileira 23-24, indicada em maio pelo departamento em 154 milhões de toneladas. Agora, o mercado espera, na média, 151,8 milhões de toneladas. E na Argentina, o relatório de maio era 50, e agora, na média, o mercado espera 49,8 milhões de toneladas. Luiz, é um monte de números para a gente olhar, mas entre eles aqui a observação da safra brasileira, que eu acho que já tem aí o mercado esperando ajustes por conta da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Tá contigo, meu amigo. Pois é, Alessandro, é bastante número mesmo, mas vamos de trás para frente, tá? Já que tu comentou com relação ao Brasil, eu acho que o número brasileiro pode sim ser o principal número desse relatório, né? Porque safra americana tá recém finalizando o plantio, não tem por que o uso da mexer em safra, inclusive, né, embora a média do mercado espere por uma pequena redução, né, na produção americana 24-25, eu entendo que o USA não vai mexer nesse número, tá? Eu acho que ele vai manter o mesmo número, não faz sentido ele mexer agora, o plantio está sendo finalizado, inclusive as condições de lavoura estão muito boas, é a melhor largada, né, digamos assim, de safra americana em vários anos. Então, não vejo por que o uso da mexer tanto em produção quanto no quadro de oferta e demanda geral dos Estados Unidos para 24 e 25, tá? Mas vamos lá, falando de Brasil, tá? Que eu acho que deve ser o principal número. No relatório de maio, né, que foi ali pelo dia 10, se não me engano,
O USDA cortou um pouquinho a safra brasileira, cortou mais ou menos 1 milhão de toneladas, mas não contemplou, não contemplava ainda as perdas, né, com a catástrofe climática aqui no Rio Grande do Sul. Então, a expectativa desse relatório é que o USDA agora sim contemple essas perdas, como nós, de Safras e Mercado, fizemos recentemente. Na sexta-feira passada, a gente cortou a safra gaúcha em 2,8 milhões de toneladas, cortou a safra brasileira também, muito em decorrência disso, e a gente espera que o USDA também faça isso. Né? Então, acho que o USDA levando a safra aí para 152 ou até um pouco menos, eu acho que faz sentido, né? E é o que o mercado está esperando de uma forma geral. Isso mexe um pouquinho com a oferta para 2023-2024. É uma temporada que está acabando, mas é uma temporada que a gente tem alguns meses ainda até o seu fim, né? Que é final de agosto, se a gente pegar o ano comercial norte-americano. Então, isso pode mexer um pouquinho, sim, com o mercado para o curto prazo ou para o curtíssimo prazo, contratos de julho a agosto. Né? Pode ser que traga algum suportezinho aí em cima desse possível corte, mas nada que mude rumo de mercado, tá, Alessandro? Com relação à produção argentina também, a mudança esperada é mínima, né? 49,8 contra 50, então praticamente uma manutenção de safra. Também não tem porque o USDA mexer muito na safra argentina, porque a colheita está avançando aí, está tudo certo, a colheita deve ser cheia, então não tem por que o USDA mexer. Ainda para os números norte-americanos, né? Como eu já falei do quadro de oferta e demanda 24 e 25, a gente não espera grandes mudanças. E 23, 24 também não. Talvez o USDA eleve um pouquinho o estoque de passagem aí dessa temporada para a próxima, mas nada também que mude muita coisa, né? 200 mil toneladas a mais ou a menos, aí não vai mudar muita coisa com relação ao quadro de oferta e demanda norte-americana. Então, a grande atenção do mercado é em cima da safra americana agora, mas nesse relatório especificamente eu acho que a gente pode ter essa atenção desviada para o número brasileiro, que deve cair, né? Será uma surpresa se o USA não cortar a safra brasileira, porque todo mundo sabe o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e a gente teve perdas, isso é um fato, né? Então, o USA deve cortar a safra brasileira e possivelmente cortando, talvez traga uma. Não que o relatório vire altista, mas talvez traga algum suporte aí para o curto prazo, com relação aos contratos mais curtos. Então, é um relatório que não deve trazer muita surpresa, Alessandro. Principalmente porque é um relatório intermediário aí de safra, né? É um relatório que está pegando o final do plantio americano. Como eu falei, não tem porque o USDA mexer com safra americana nova, por enquanto, né? Todo mundo trabalhando com uma ideia de safra cheia, até porque o clima está positivo por lá. Então, é um relatório que deve ter poucas mudanças importantes aí nos principais números, exceto com relação ao número brasileiro, que eu acho que é o principal foco do mercado nesse relatório. Está na tela aí o milho, que o Luiz também vai comentar o milho. Temos, na média, a expectativa do mercado, 377,1 milhões de toneladas. Em maio eram 377,4 milhões de toneladas, sempre falando que é a expectativa média. Os estoques americanos agora vão passar, tem um número ali da produção 23, 24, quase 390 milhões de toneladas, mas os estoques americanos 24 e 25, o mercado na média trabalha com 52 milhões de toneladas, enquanto em maio eram quase 54 no relatório passado. Estoques americanos 23 e 24 eram, no relatório de maio, 51,36 milhões de toneladas, e na média o mercado trabalha com 50,4. Aí a gente vem para os números globais, 24 e 25, em maio eram 312,3, agora o mercado espera na média 311,3. Estoques globais 23 e 24, em maio eram 313,1 milhões de toneladas, arredondando. O mercado espera agora, na média, 311,5. Safra sul-americana, a produção brasileira de milho, o mercado espera uma redução pequena aí de 122, que eram em maio, para a média agora 121 milhões de toneladas. E a produção argentina, o mercado espera também um corte, na média espera 51,2, enquanto o relatório de maio era 53 milhões de toneladas. Luiz. Pois é, Alessandro, assim como na soja, a gente não espera mudanças importantes para o quadro americano 24 e 25 do milho, né? De novo, não tem porque o USDA mexer em produção americana nesse momento, né? O plantio está sendo finalizado por lá. O grande dado americano com relação a 24 e 25 do mês de junho é o dado de área plantada. Essa é a grande dúvida do mercado. Então, o USA não costuma mexer em produção antes de confirmar a área, e é o relatório de área que vai sair no dia 28 de junho. Né? Se a gente tiver alguma mudança em produção americana, vai ser uma surpresa.
Mas com relação a estoque americano, a gente, a média do mercado espera alguns cortezinhos pequenos, né? Nada que mude muito o rumo de mercado, talvez algum ajuste ali com relação a consumo, mas nada que, né, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos não muda nada, tanto na safra 23, 24 como na safra 24, 25. Embora, se a gente for olhar, né, como a gente está vendo, toda a expectativa do mercado é para números um pouco menores do que no relatório de maio, pode ser um relatório levemente altista, mas nada que mude rumo de mercado. Talvez traga algum suportezinho para o mercado no curto prazo, mas nada que mude rumo, tá? Com relação à produção brasileira, a gente tem alguma dúvida, porque sim, a gente espera que o USA corte um pouquinho mais a produção, tá? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 milhões de toneladas. Eu não me surpreenderia até com um cortezinho um pouquinho maior, porque nós aqui também cortamos recentemente a safrinha brasileira, resultando numa produção de milho menor, né? Que a gente teve realmente um clima mais seco nos últimos meses aí, em boa parte da região central do Brasil, que realmente reduziu o potencial produtivo das lavouras. Então, pode ser que seja um número que também chame alguma atenção, nesse caso do milho, assim como na soja, né? Número brasileiro aí de produção. Mas nada, de novo, que mude o rumo de mercado, né? E a produção argentina, ajuste pequeno também, embora um pouquinho maior que no Brasil, na expectativa média do mercado, porque a Argentina, a gente sabe, a safra de milho sofreu esse ano com a cigarrinha, né? Então é possível que usa corte um pouquinho mais essa para a Argentina. Mas, de novo, Alessandro, é um relatório que a gente não deve ter muitas surpresas, não deve mudar rumo de mercado, né? Porque os ajustes devem ser mínimos, a não ser que a gente tenha alguma surpresa, obviamente. Então deve ser um relatório bem neutro aí, embora em se confirmando esses cortes, talvez traga algum suportezinho para o mercado no curtíssimo prazo. Beleza, Luiz, vamos passar para o trigo. E, ó, olha aí, Elcio, o mercado espera na média para o trigo neste relatório, uma produção americana 24-25 de 51,35 milhões de toneladas. Maio, o departamento havia colocado quase 50,6 milhões de toneladas. Temos ali a referência do número de 23, 24, que foi colocado 49,3 milhões de toneladas, e há bastante tempo que é esse número. Aí a gente vem para os estoques americanos, 24, 25, em maio eram 20,8 milhões de toneladas, o mercado agora espera quase na média, quase 21,3 milhões de toneladas. Aí se espera na média um ligeiro ajuste também para 23, 24, que era 18,72, agora o mercado na média espera um pouquinho mais, 18,78. Números da safra global, estoques globais 24, 25. O mercado trabalha na média com 252 milhões de toneladas de trigo. Em maio eram 253,6. Números 23, 24. Em maio eram 257,8. E o mercado, na média, trabalha agora com 257,3 milhões de toneladas. Então, tem chance de alguma surpresa? Creio que sim, Alessandro. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa, principalmente no âmbito global. Diferente de soja e milho, quando a gente está no trigo, a gente já tem a consolidação do plantio, com certeza, da safra de inverno e já o início do plantio. A gente vem para o caso norte-americano, por exemplo, 75% da safra é trigo de inverno e já tem, o relatório de ontem do USDA trouxe 6% colhido. Então, é possível que a gente tenha esse aumento de produção, porque as condições de lavouras em que pese uma redução da área plantada, as condições de lavoura são bem melhores que a do ano passado, então a produtividade pode compensar, ou mais que compensar, essa redução da área plantada. Plantio de primavera também vem ocorrendo muito bem, a exemplo do que a gente vê para soja e milho com condições boas, também o de primavera, que é plantado praticamente no mesmo período. Então é possível, não acho que seja tão inesperado assim um aumento da produção. A gente vai ter sim o relatório do final de junho que vai consolidar essa área, mas em se tratando já de uma colheita que já está bem avançada e com condições de lavouras melhores, é possível que a gente já tenha esse ajuste. E aí, claro, na questão dos estoques, seria praticamente um ajuste que a gente tem da produção, repassado também para os estoques 24 e 25. Talvez a gente tenha alguma modificação de consumo de trigo para ração, é muito cedo para se falar ainda, mas a gente tem um encarecimento do milho em relação ao trigo. Há um ano a gente tinha a relação trigo por milho em 0,96 e hoje está em 1,30, né? Então tem uma encarecida o trigo em relação ao milho, e como eles são substitutos na ração animal, é possível, não sei se já seria sentido isso agora, o USDA ajustar
alguma coisa de consumo de trigo para ração. No quadro global, a gente está falando aí de uma queda próxima, inferior, né, entre 1 e 2 milhões de toneladas de estoques, e também vejo que se essa queda for tão pequena assim, ela deve ser porque a gente tem uma situação de redução de consumo. Falo isso porque os números, especialmente da Rússia, eles têm sido reduzidos de forma bastante sensível por consultorias locais. A Rússia sofreu com seca, sofreu com geadas bastante severas em períodos críticos para a cultura. E só para a gente ter uma ideia, a Sovcon, que é uma consultoria interna, que tinha uma estimativa inicial de produção de 93,7 milhões de toneladas na Rússia, hoje está com 80,5. Só o USDA projetou 88 milhões no relatório passado. Então, se trouxer algum ajuste para algo parecido com o que a gente teve nessas consultorias locais, a gente teria uma margem para redução até, sei lá, de 8 milhões de toneladas somente na Rússia. A União Europeia também tem uma situação complicada, as condições de lavouras na França, que é o quinto maior produtor global, também estão bastante complicadas. Por isso que eu acho que a gente deve ter um ajuste na produção, um corte da produção global, e aí esses ajustes que a gente está vendo aqui para os estoques globais, eles serão maiores ou menores se nós tivermos também algum ajuste do lado da demanda pelaquela questão de encarecimento do preço do trigo em relação ao milho. Basicamente, acho que é isso que o USDA pode trazer alguma surpresa para esse relatório agora, dessa semana. Opa, então o trigo pode trazer aí uma surpresinha para nós, vamos ficar acompanhando. Olha, vamos fazer a nossa rodada final. Peço para os amigos serem sucintos para a gente não alongar demais o nosso vídeo. Então, a gente tem a soja em grão na Bolsa de Chicago operando neste momento a 11,81, com uma queda de 0,6%, Luiz. Tem alguma coisa aí de expectativa do mercado? Não muito, Alessandro. Obviamente que o mercado se posiciona frente ao relatório. Ontem ele subiu, hoje está caindo, mas é mais uma questão de o mercado estar tentando encontrar um equilíbrio nesse curto prazo, né? Pesando safra americana possivelmente cheia lá na frente, pesando as perdas no sul do Brasil e possível corte por parte do USDA, uma oferta menor na América do Sul, menor do que o esperado, né? Não que seja menor que ano passado. Então o mercado está brigando aí. Eu acho que ele está tentando né, encontrar um equilíbrio aí entre 11,50 e 12. Então, assim, nenhuma grande novidade com relação a isso, pelo menos agora, né, nesse momento para o mercado. Mas, claro que sim, de alguma forma, ele está olhando para o relatório e tentando se posicionar. Beleza, vamos passar para o milho, Bolsa de Chicago, que está operando neste momento, julho, 4,52 e 3 quartos, uma leve alta de 0,2%. O mercado está misto nesse momento, porque as outras posições estão em leve baixa. Luiz. Da mesma forma que na soja, até mais lateral, né, Alessandro? Se a gente for ver o milho nas últimas sessões aí, está bem lateralizado, né, nessa volta aí de 450 na primeira posição, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Também, obviamente, o pessoal se posicionando frente ao relatório, mas o que importa, Alessandro, só para juntar as duas coisas, tá? Tanto para soja quanto para milho, o que importa é a safra americana daqui para frente, né? Existe alguma especulação de curto prazo com alguma questão envolvendo safra sul-americana ou a finalização, né, a consolidação da safra sul-americana 23, 24, mas o que importa daqui para frente é a safra norte-americana. E com relação à safra norte-americana, como eu falei anteriormente, tudo nos leva a crer que a safra norte-americana vai ser cheia. Obviamente depende de questões climáticas, mas nos leva a crer que vai ser cheia, e uma safra cheia é mercado mais fraco, mercado sem fôlego. Então, de alguma forma, o mercado também está tentando encontrar algum equilíbrio aí no milho com relação a isso. Beleza, Elcio, olha aqui o trigo tá fortinho hoje. Ó, o contrato julho 6,28 e 3 quartos, alta de 3,5%. No caso do trigo, é uma recuperação também. A gente tem um mercado bastante mexido, mas a gente vinha de 9 sessões consecutivas de queda que tinha derrubado mais de 13% o preço do trigo. Então, uma recuperação. Acho ainda que é um movimento de ajuste mesmo. A gente já tinha, antes dessa queda de 13%, a gente tinha altas consecutivas também que tinham levado o trigo a subir 30%. Então, ajustou um pouco dessa alta bastante expressiva. Os preços globais eles estão sendo mexidos e interromperam aquela tendência de baixa que a gente tinha
desde 2023, desde julho de 2023, especialmente em função do corte da safra da Rússia. Aí tinha subido, agora ajustou um pouco, e é importante que a gente lembre que o trigo está com a colheita iniciando. Então, mesmo que a gente tenha um quadro fundamental que é baixista, essa pressão sazonal de ingresso de safra que a gente vai ter a partir de agora, ela limita um pouco a tendência ou a força de recuperação. Mas o movimento de hoje, muito em função dessas quedas consecutivas, o mercado ajustando, não creio que seja já especulando em relação ao relatório, mas acho que um ajuste em relação às recentes quedas. Beleza, agradeço demais o Luiz e ao Elcio. Lembrando apenas que amanhã a gente tem a gravação do nosso pós-USDA, que será divulgado às 13 horas, cobertura total de safras e mercado. Não esqueça de entrar safras.com.br e conhecer a plataforma Safras, tanto da nossa agência de notícias quanto dos nossos consultores que vão avaliar esses dados, mas a gente se reúne para o vídeo pós-USDA para fazer a avaliação desses números. Portanto, amanhã sai esse novo vídeo, dia 12 de junho, também conhecido como quarta-feira e dia dos namorados. E as nossas, na descrição do vídeo, tem ali como você estar conosco nas nossas redes sociais. Também ali tem os próximos cursos de safras e mercado. Clica, te informa e te inscreve. Luiz, Elcio, muito obrigado. Até amanhã.